Comer hoje vai te servir para amanhã até terça-feira. No culto de ensino é outro alimento. Na quarta de manhã é outro, na quinta é outro. Então, todo dia, o nosso corpo físico não se alimenta todos os dias. Assim também a nossa alma, ela avança, ela se alegra. Não é com música secular, não é indo para shopping, não. É ouvindo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, meus irmãos. Então, quem tinha que ir no banheiro já foi, quem tinha que tomar água já tomou. Agora são 40 minutos que nós vamos ficar aqui ouvindo o conselho de papai. Amém, irmãos? Com muita alegria, nossa irmã Elizabeth, missionária Elizabeth, diaconisa Elizabeth, é o vaso que Deus escolheu nessa noite para ministrar uma palavra ao meu e ao teu coração. Vamos dar um bem-vindo bem caloroso. Seja bem-vinda em nome de Jesus, com a palavra a mulher de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor oficial já foi lida nesta noite. O Senhor já falou comigo nessa noite. Já falou com você? Através dos hinos que foram entoados, o Senhor já falou conosco nesta noite. Mas Ele ainda tem mais para falar em nosso coração. Hoje é mais um domingo culto pela família. E eu confesso aos irmãos que eu estava ali, Senhor, me ajude. Porque eu estudei uma palavra para a família. E também Deus ministrou uma palavra ao meu coração que não é tão referente à família, mas é para a sua vida também. E eu preciso obedecer o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E eu creio que falará também ao seu coração. Ele é fiel e a sua palavra não volta vazia. Ela faz aquilo que apraz ao Senhor. Talvez você possa dizer, mas será que essa palavra vai fazer algo na minha vida? Porque eu estou desejando até ouvir outra. Mas Deus, Ele sabe. 1 Samuel, capítulo 18. Glória a Deus, Ele é poderoso. Ele vai falar comigo e você de forma diferente nessa noite. Apenas um versículo da palavra de Deus. 1 Samuel, versículo 4, diz assim: Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Que maravilha! Esse capítulo, irmão, 18... ele fala de uma grande amizade. Ele fala de uma amizade de Jonatas com Davi. Nesse capítulo 18, eles fazem uma aliança. Neste momento que acontece essa aliança entre Davi e Jonatas, o pai de Jonatas, o rei Saul, já estava perseguindo Davi. E já tinha tentado matar Davi. Mas eu acredito que antes dessa aliança se formar na terra, o Senhor já tinha essa aliança preparada no reino. Eu entendo que Deus, Ele sempre levanta alguém para colocar do nosso lado. Ele é o Deus de alianças. Seja na amizade, na vida sentimental, Ele é o Deus de alianças. Deus colocou esses dois homens em Israel. A Bíblia diz que Jonatas também era um guerreiro. Ele sabia manejar o arco e a espada. O seu pai, Saul, confiava
em Jonatas ir para a guerra e estar na frente da guerra, de frente dos soldados. E a Bíblia diz que quando ele pelejou com o filisteu, toda vez que ele ia para a guerra, ele vinha com vitórias. Ele não perdia batalha. O Senhor já estava preparando Davi, porque nós sabemos que Davi foi levantado como guerreiro em Israel. Deus também tinha um plano para Davi ser rei em Israel. Deus não colocou aquele homem à toa na vida de Davi. Mas o versículo que nós acabamos de ler diz que Jonatas, ele despojou da sua capa. Capa, ela é proteção. Capa, ela também é um símbolo de autoridade. E naquela hora ele está passando a sua capa para Davi. Ele está passando as suas vestes para Davi. E a Bíblia diz que ele passou o seu arco para Davi. E passou o seu cinto para Davi. Isso tudo tem um mistério. Nesta caminhada pelos olhos carnais, você vai dizer, irmã Beth, era simplesmente um arco. Era simplesmente mais um cinto. Era somente mais uma roupa. Mas tem significado. Nós estamos falando de um homem que ele era príncipe em Israel. Um homem que tinha legalidade e autoridade em Israel. Não era qualquer homem. Ele tinha honra. E eu aprendo que a honra traz legado. Ramana Surimanaya. A honra, Ramanara Surimanaya, ela traz legado. Tem pessoas que querem deixar legado, mas ela não sabe honrar ninguém. Meu Deus. Raimanara Surimanaya. Ela quer deixar uma história. Ela quer ser até bem vista. Só que ela não quer que a outra seja bem vista. Ou bem visto. Nesse mesmo texto, quando Jonas passa o seu cinto, o seu arco e as suas vestes para Davi, a Bíblia diz que eles vêm porque eles destruíram o filisteu. E as mulheres começam a dar honra a Davi, mas não deu a Saul. E aí Saul começa a falar, gente, como é que eles estão honrando Davi e não estão me honrando? Só que aí é a frase que eu falei. A honra atrai legado. Ele estava desejando um legado bem visto. Só que a sua prepotência, a sua vaidade não estava deixando. Só que agora entra Jonatas na história para também fazer a diferença em Israel. Porque ele fez toda a diferença na vida de Davi. Enquanto o pai queria destruir Davi, Jonatas estava ali para trazer o livramento na vida de Davi. Ele estava ali muitas vezes quando ele foi tocar a harpa. A Bíblia diz que quando o espírito maligno se apoderava de Saul, a história diz que Davi estava tocando a harpa para aquele demônio sair. Mas a palavra de Deus diz que quando ele estava tocando a harpa, Saul estava planejando matar. E a Bíblia diz que ele lança a flecha, mas Davi se desvia dela. Sabe isso? Inveja, porque não queria ver o crescimento de Davi. Quando ele planejou matar Davi, a Bíblia diz que Jonatas chama Davi e dá todo o esquema.
para que ele viesse se livrar do laço. O que Deus tem para você, Ramassurimanaya, o chamado que Deus tem para você, não precisa você pegar flecha a lançar para matar, para impedir, porque o que Deus planejou, Ele efetuará. A Bíblia também vem nos falar de um homem, Elias, que a Bíblia diz que Deus usava ele com fogo e autoridade. Mas um dia Deus também levanta um homem para ser sucessor. A Bíblia diz que ele chama Eliseu para junto dele. E eles vão caminhando, fazendo a obra. Elias fazia fogo descer do céu. E Eliseu estava presente para ver o efetuar de Deus. Eliseu estava entendendo que ali havia um mistério para ser revelado e efetuado naquela terra. E a palavra diz que quando Deus toma Elias, que Deus revela para ele que ele vai ser levado, ele vai ser tomado, Eliseu diz: eu quero algo. O que é que você quer, Eliseu? Eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Duro foi o que me pediste, porque era prova, era luta. Mas ele ficou de junto, colado, não saiu, porque ele queria a unção. É melhor ter alguém do nosso lado que quer a unção. Ele lá, meu amado Jesus. É melhor alguém do nosso lado que queira ter a mesma unção do que alguém que está lançando flecha para matar. É melhor alguém do teu lado que admire o que Deus te deu e quer um pouco do que Deus te deu, do que alguém com a flecha lançada para querer derrubar e tomar. E Deus estava preparando Eliseu para que quando Elias fosse tomado, deixasse também um grande homem na terra para realizar também os milagres. Um homem leal. Deus coloca do nosso lado pessoas leais, pessoas que têm respeito, pessoas que têm que reconhecer que Deus é na sua vida e falar: eu estou aqui, mas eu também quero aprender. Eu acredito que Deus colocou Jonatas ali na vida de Davi para ser um conselheiro, um amigo leal. Porque Jonatas, ele entendia sobre lealdade. Porque o seu pai Saul não admirava Jonatas. Hoje eu meditando nessa palavra, eu fiquei dentro de mim perguntando: Senhor, eu estou procurando entender, porque tinha essa ligação entre Jonatas e Davi. Porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que acontece uma situação que Saul se precipita. E ali, Jonatas entra na história, quebrando o juramento que o seu pai fez. E naquele juramento, o homem que quebrasse aquele juramento ali,
ele ia à morte. E este homem foi Jonatas. E na hora que Saul chega para falar, Saul diz assim: o homem que quebrou esse juramento que eu fiz, ele tem que morrer. Só que Saul não sabia que era seu filho que tinha quebrado. Mas aí Deus usa de misericórdia. O povo se levanta e diz: Jonatas não pode morrer, porque ele hoje, através dele, trouxe vitória a Israel. Pelas mãos de Jonatas foi destruído os nossos inimigos filisteus. O povo se levantou a favor dele. Mas pelo rei Saul, a morte já estava decretada. Você não vai ver na passagem bíblica ele elogiando o filho. Eu acredito que Davi se identificava com isso. Porque a gente já ouviu muitas vezes que Davi era desprezado pela sua família. Não é? E quem passa pela dor entende o sofrimento de outro. Quando eu não passo por algo na minha vida, às vezes é complicado para eu entender. Mas quando alguém ou eu já passei pela mesma situação, eu sou sensível. Então eu entendi que Jonatas também estava sensível à situação de Davi. Porque Davi não tinha uma família para te apoiar. Se você for ver, a Bíblia não diz que a família de Davi estava apoiando Davi nesse momento. Davi estava indo para as batalhas, enfrentando os seus inimigos, mas você não vê o pai guerrear, você não vê os irmãos. Porque a Bíblia diz que os irmãos de Davi eram soldados do rei Saul. Então, Davi também se tornou inimigo para os seus irmãos. Porque se eles trabalhavam para o rei, eram oficiais do rei, como é que eles agora iam trair o rei Saul para defender o seu irmão? Só que aí Deus levanta alguém, com a mesma história, com o mesmo sentimento, para ajudar e pelejar, a ponto de tirar sua roupa e dar para Davi. Tirar o seu cinto. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. São vestes reais. Fardamento de homens que ia para o combate. Aí você observa que quando Davi, olha que mistério, quando Davi vai derrubar o gigante Saul das Aramanassurimanaia, ele dá suas roupas, ele dá o seu escudo para Davi, e Davi não aceita as roupas de Saul. Davi não aceitou as roupas do rei. Eles não servem para mim. Não serve. Mas com Jonatas não teve o mesmo comportamento. Você não vai ver ele dizer que não quis a roupa. Tem mistério. Existe mistério
Deus tem mistério que só são revelados para os seus escolhidos. Para aquele que realmente tem uma aliança afirmada com Ele. Jonas poderia dizer: eu não vou dar minha veste, não vou dar meu cinto, porque lá na frente, este homem pequeno, este homem que muitos dizem que não tem aparência para ser um rei, lá na frente ele vai tomar o meu lugar. Mas ele não pensou assim. Ele não pensou com essa visão. Lá na frente ele vai tomar meu lugar. Mas a Bíblia nos mostra que ele ainda faz uma aliança. Uma aliança para que quando ele estivesse no reinado, ele se lembrasse da família de Jonatas. As nossas alianças hoje, o que você faz hoje para Deus, o que você faz hoje na vida de alguém, vai lá, manara, surimana, lá na frente, você vai ver a resposta. Não despreze quem senta do teu lado. Não levante o seu nariz, lá, manara, surimanaia. Não despreze também quem tem, lá, manara, surimanaia. Porque você não sabe, mas Deus hoje está nos ensinando e nos chamando. Pegue as suas vestes, dê a alguém. Pegue teu cinto, dê a alguém. Deus está dizendo: pegue o que você tem e preste para alguém. Pegue a sua unção. Pegue a inteligência que Deus te deu, porque não é tua, é de Deus, e reparta com alguém. Reparta o seu conhecimento. Edifique a vida de alguém. Meu Deus, nós precisamos hoje de homens como Jonatas. Precisamos hoje de mulheres com o mesmo sentimento que estava na vida de Jonatas. Que esse espírito de inveja, de competição, saia do nosso meio. Porque a unção quem deu foi Ele. E na hora que Ele quiser repartir e tomar Eliane, Ele passa e dá. Aí Deus pega quem não tem, como Davi. Saul estava todo arrogante, estava na desobediência. O Senhor já tinha rejeitado, não queria mais o reinado, mas a arrogância estava ali. Eu não saio. Mas um dia, Deus faz Davi e Saul se encontrarem na caverna. Vem os dois da peleja. Cada um por um lado na peleja, sendo perseguido, cada um quer se livrar. Mas Deus faz os dois, missionário e Eliane, entrar na mesma caverna. Um entra para descansar e o outro entra para se alimentar. Quando o outro olha, ó, quem está lá? Um grita: Saul está ali.
O Senhor disse para Davi que daria Saul nas suas mãos. E que ele fizesse com Saul que bem quisesse. O Senhor sabe quem ele coloca em nossas mãos. O Senhor sabe quem coloca em suas mãos. Deus colocou Saul na mão de Davi. Faça o que você quiser. A Bíblia diz que Davi vai, chega com sua espada, corta a orla da roupa de Saul. Davi não teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. Cortou um pedaço do manto. O manto simboliza a autoridade. Até aquele presente momento, Saul já tinha sido rejeitado pelo Deus de Israel, mas ainda tinha autoridade em Israel. Mas naquele dia, a autoridade foi rasgada, foi partida. E Davi agora tem a oportunidade de falar com Saul. Como é que você me persegue? Eu sou algum cachorro para você me perseguir? O que foi que eu te fiz, pastor Nakamura, para você me perseguir e desejar o meu mal até a minha morte? E naquela hora, Saul percebeu que Deus não errou na sua escolha. Deus não errou em ter escolhido Davi para reinar em Israel. Deus sabia nas mãos de quem estava dando um povo, dando um território. Deus conhecia o coração, mas Deus deixou na mão dele a oportunidade de decidir. E às vezes eu e você, se Deus der uma oportunidade dessa, eu pego a minha espada e corto logo a orelha. Eu vou dizer a orelha para ser mansinha, viu, irmãos? Né? A Beth hoje vai estar mansa. Corta a orelha na primeira oportunidade. Mas naquele dia Deus fez questão de mostrar para Saul que não errou, que sabia quem era o homem que ele tinha dado a liderança, a quem ele tinha derramado a unção de quebrantamento, de compromisso na vida daquele homem. Deus tinha feito uma aliança eterna com Davi, uma aliança perfeita. A aliança que Deus fez comigo e você, ela é perfeita. A aliança do homem muitas vezes não é perfeita, mas a aliança do Deus eterno, ela é perfeita. Ela é perfeita. Então eu entendo que não precisa. Naquele dia Saul procurou descansar, e Deus fazia agora o que tinha desejo para realizar naquele lugar. Ele entendeu que Deus estava realmente naquele negócio. Porque existe coisa, irmãos, entenda,
que não vai adiantar você botar o dedo. Não vai adiantar você dar a sua opinião. Porque Deus já decretou. Irmã Beth, mas às vezes eu estou vendo mais. Porque tem gente que parece que vê mais do que todo mundo. E Deus está dizendo ainda que você diga que veja. Eu vejo mais, porque eu vejo escondido e o oculto. Você vê o que é aparência, o que é físico, mas o meu espírito vê o que está no oculto e no profundo. Eu não erro na minha escolha. Ele não erra na escolha dele. Ele também não erra quando escolhe alguém para colocar em nosso caminho. Ele não errou. Ele não errou quando chamou você para cantar. Ele não errou como chamou você para pregar. Ele não errou quando chama você para o campo de missão. Ele não errou. Ele não errou quando você também está sentado, adorando e glorificando, exaltando o nome dele. Ele sabe quem nós somos. E Deus colocou Jonatas para fazer a diferença. O coração de Davi era um coração tão cheio de Deus, que terminando, quando a Bíblia diz que quando Saul e Jonatas morrem na peleja, a Bíblia diz que Davi se comove pela morte de Jonatas e Saul. Ele diz: o meu amigo Jonatas morreu. O arco foi quebrado. Ele disse que Israel estava em luto. Ele não viu motivo de festa quando o seu inimigo foi derrotado. Mas ele tem momento de lamentação. Quebrou o arco. Um arco hoje foi quebrado. Morreu hoje em Israel um guerreiro. Olha o sentimento daquele homem. Ele chama o povo e faz o povo jejuar, se lamentar pela morte desses dois homens. Nós vemos uma geração, ouvimos e vemos uma geração que se alegra em ouvir a falha do outro. Nós vivemos uma geração que quando está se pregando, falando de Deus, porque eu entendo que quando tem alguém ministrando a palavra de Deus, é um profeta naquele momento para entregar a mensagem à minha igreja. Mas muito hoje prefere abrir a Bíblia e ficar analisando se o pregador vai errar ou não. E se cometer um erro, amanhã está na mídia aplaudindo e todo mundo agora virou julgador. Ninguém se preocupa com o arco do outro que foi quebrado. Ninguém se preocupa com a veste do outro que agora foi rasgada. Oh, aleluia! Mas é como se dissesse assim: ainda bem que foi rasgada. E procura ainda achar um erro para julgar. Aí Deus está dizendo nesta noite: eu quero pessoas com sentimento de Jonatas e de Davi. Que você tenha sentimentos. Porque o que gera no mundo espiritual é espiritual, mas aqui na terra é sentimento.